Boa noite para nós todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nos dá de chegar até aqui nessa casa. Para isso não é religião, é doutrinar nós a matéria, para saber compreender e entender quem somos nós na terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade que tu nos dás a chegar até aqui, para falar do teu amor, da palestra e nós tirar proveito do teu ensino, dar-nos forças para nós compreender e entender. Senhor, dai força àqueles que sabem abraçar a verdade, que a verdade é dura, dói, mas é bom para nós saber se acordar. Nessa terra de expiação, para que nós possamos se lapidar, se conhecer melhor, saber entender por que estamos na terra, saber compreender o que é a doutrina espírita, que nós somos espírito. Mas o povo não quer saber. Deus, olhai pelos teus filhos, Pai, que eles possam compreender e entender que tu existes. Tu és a nossa luz, nosso médico, nosso advogado, nosso orientador, nosso Pai Celestial. Que todos aqueles que escutam essas mensagens, que sabem tirar proveito da verdade, ler, para saber acreditar que tu existes. Senhor, dá-nos força e luz, Senhor. Dai a sabedoria divina. Visite, Senhor, a cada casa que precisa do teu apoio. Fortalece teus filhos, Senhor, que estão distantes de ti. Visite, Senhor, os hospitais, a casa de repouso, os orfanatos, as penitenciárias e todas as casas que são tão distantes da tua palavra. Porque todas as mensagens que é falado é a pessoa tirar proveito e ler, saber entender. Ó Deus, socorrer as nossas necessidades, Senhor. Dai-nos força, luz, para que nós saibamos, Senhor, se lapidar mais e mais e compreender a verdade. Estamos enxergando com nossos próprios olhos nessa terra o sofrimento, a angústia, a tristeza. Mas o povo não quer se acordar para a realidade da vida. Perdão e perdoa, Senhor. Dá entendimento e sabedoria. Dai a tua força e a tua luz em nome de Deus da Virgem Maria. Eu agradeço por tudo, Senhor, por mais esse dia que tu nos dás para falar do teu amor. Querendo aproveitar, Senhor, dessas mensagens. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas vidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixes cair em tentação, mas livrai-nos todos de todos os males, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe e nos protege. Boa noite. Boa noite. Vamos começar então? Já comecei? Sim. Tá tudo bem? Vizinho? Tá bom. Cuidado do calor. É melhor, né? É, o frio é melhor do Que calor. Deus abençoe a nós todos e sejamos gratos por podermos entender, ou pelo menos ter a liberdade de religião, ou a liberdade de escutar assuntos espirituais. Nós somos livres. Segundo a lei da terra, nós somos livres. Quem não está preso atrás de uma grade. Mas do ponto de vista moral, espiritual, nós somos escravos. Em muitos sentidos.
do ponto de vista livre, pela terra nós estamos livres, podemos ir agora, né? Podemos ir, podemos voltar, podemos viajar, podemos voar, podemos fazer o que a gente bem entende. Mas do ponto de vista espiritual, nós somos escravos de muita coisa. Isso aí nós vamos começar a... Só que, como a nossa religiosidade é baseada em cima de um livro antigo, nós temos que entender esse livro que se chama a Bíblia. Por quê? Até esses dias nós estávamos conversando sobre isso, até foi engraçado porque a gente entrou num assunto pertinente. Ali, nesse livro, tem cobra que fala, tem burro que fala, tem o profeta Elias que andou mais rápido do que cavalo. É só vocês olhar que está ali. O profeta Elias andou mais rápido do que cavalo. O humano consegue correr mais rápido do que um cavalo. Não é isso, mas está na Bíblia. Essas e outras coisas é que está mal explicado para nós o que quer dizer esse livro de um povo de 3.000 anos atrás, hebreu. Né? O que eles queriam nos passar com essas coisas? E é por isso que daí a gente chega na parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho, a gente não entende, muito menos pratica, porque que história é essa? Uma cabra, um burro que fala, não foi a burra de Balaão não falou? Está lá, está na Bíblia. Um burro que fala, uma cobra que depois que enganou a Eva, ela começou a se rastejar, porque a sentença dela foi se rastejar, só ler. Então, o que será que esse livro antigo está querendo passar para nós? Tudo problema mal explicado. Porque é assuntos espirituais de um povo antigo que traziam essas abstrações espirituais para a Terra de forma alegórica. Por exemplo, o Cristo vai dizer assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso está na Bíblia: não vim destruir a lei. Muito bem, quando Moisés recebeu o decálogo, os 10 mandamentos, no Sinai, ele destruiu alguma lei? Ele destruiu alguma lei? Não, ele era egípcio. Foi criado na lei dos egípcios lá. Sabia da comunicação com os mortos. Aquela coisa toda. Sabia de tanta coisa. Aí ele tendo um espírito de evolução melhor, Deus chamou ele para ajudar aquele povo a se evoluir um pouco mais. Aí Deus deu para ele assim, entrega isso aqui para o povo. Não terás outros deuses, amarás... Que lei que Moisés destruiu? Aí vem Jesus Cristo e diz assim, não vim destruir a lei. Está escrito em Mateus 5, capítulo 5, do 17. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único ponto. Que lei que Moisés destruiu? Nenhum. Desde que a terra é terra, continua tendo dia, noite e as 4 estações do ano. Colheita, fruto, as mulheres continuam tendo filho, os homens continuam a mesma coisa, os espíritos continuam a sua mesma peregrinação. Uma mula, a gente não ouviu mais relato de mula falar. Naquela época a mula falava, né? Porque está na Bíblia. A cobra anda. É esse tipo de coisa que a infantilidade nossa continua a mesma. Por isso que tu vai ler com uma criança
A Bíblia, quer dizer, pai, foi uma cobra que enganou ela, foi, filho? Ou foi, filho? Aí, quando entra numa faculdade, aí começa a ver que aquilo é... E não tem uma explicação plausível para aquilo. Aí isso a religião engana os trouxas. Não é que engana, é que as bases religiosas não têm a sua doutrinação numa chave que falta. A chave está no Espírito imortal, que somos nós. Que lei que Moisés destruiu? Nenhuma lei. E por que Deus deu assim, não veio destruir nenhuma lei? Por que Deus deu aquelas leis no Sinai para ele? É isso que a gente não entende. Existe antes de Moisés, depois de Moisés, antes de Cristo, depois de Cristo. Vocês estão entendendo como é que é? Eis o progresso da humanidade. De progresso em progresso. Só que chega um momento que os espíritos encarnando na Terra, sendo mais criteriosos, vão vendo que a Bíblia é um livro que tem anedota, tem verdades sendo explicada com alegoria. Jesus Cristo vai dizer assim, eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Qual é a lei que Jesus cumpriu? Que chegaram ao ponto de matar ele. Nós temos que entender, gente, que quando Jesus Cristo esteve na Terra, quem o condenou foi o Sinédrio. O Sinédrio seria o Supremo Tribunal Federal da época. Jesus Cristo para a Terra era um criminoso nato. Que lei que ele veio cumprir? Vocês estão entendendo a gravidade que era do negócio na época? Jesus era um criminoso. Você ia seguir um criminoso? A Bíblia nos explica verdades que hoje em dia a gente não entende. Como é que funciona, velho? A nossa infantilidade espiritual é que leva a essas consequências. Aí a gente vê gente sair com a Bíblia debaixo do braço, falando coisa que não entende, é médium explicando coisas do espiritismo que não entende, só balbuçando palavras. Por quê? O espiritismo aí tem antes do espiritismo e depois do espiritismo. Mas o espiritismo destruiu alguma lei? Não, ele veio cumprir a lei também. Antes do espiritismo, o que se entendia por assuntos espirituais? Bruxaria, feitiçaria, necromancia, cartomante e assim por diante. Só que o espiritismo veio nos abrir o leque, que o Cristo já tinha aberto isso. Mas a gente não consegue, por bloqueio da matéria, por bloqueio de obsessão, sei lá, dê o nome que quiser dar, transpor esse entendimento, que já está pronto. Esse entendimento já está pronto. Tanto na Bíblia, como na doutrinária. Esse conhecimento já está pronto. O que o orador faz aqui? Abrir esse entendimento de uma forma mais do jeito como a gente vem fazendo. Abrindo isso. A Bíblia é um livro irresponsável? Não. A Bíblia é um livro que explica a história do mundo? Não. A Bíblia é um livro que fala de astronauta? Não. Ela fala de... Então ela cuida de zoologia porque ela fala de cobra, de... Não, também. Ela fala de quê, então? De assuntos espirituais da nossa evolução, só que de uma forma muito incrustada, bem profunda. E o espiritismo, ele já traz aberto isso. O espiritismo já traz aberto. Mas por causa do pré-conceito, por causa de pessoas de mau caráter que se infiltraram na doutrina, é que se fez do espiritismo que se faz hoje. Uma elite perturbada, que não entende o que está fazendo. Aí as pessoas vêm procurar assuntos espirituais para satisfazer o ego. Porque, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, as religiões estão amordaçadas por causa de coisas materiais. Você acha que alguém que quer te prender materialmente vai te falar a verdade para ti, filho? Vocês acham que alguém que quer te prender a tua mente, a tua consciência, vai falar a verdade para ti?
Basta a gente raciocinar direito. Só que o Espiritismo e os espíritos superiores, vou falar na linguagem evangélica, o Espírito Santo não tolera esse tipo de coisa. Quem se apraz a ficar atrás da doutrina vai ter que se moldar como Deus quer para ser porta-voz. Porque senão eu vou me tornar um falso profeta. E o que o mundo espiritual superior faz com falsos profetas? O que ele faz? É só vocês lerem a Bíblia dos profetas falsos que apareceram. Que era feito. Não precisa eu falar. Ali está explicando. Simples assim. Como a ciência explica, né, da Terra, que a humanidade ainda vai na onda do efeito manada. O que é o efeito manada? Ah, tem uma pessoa lá que é iluminada, que não sei o quê. Mas o que as pessoas entendem de pessoa iluminada? Expliquem para mim. Se não sabe nem entender o primeiro mandamento, que está lá na tábua de Moisés. Sabe falar. Até papagaio fala. Mas, honrar pai e mãe não é um mandamento? Temos visto isso hoje em dia. Honrar pai e mãe. Principalmente as casas de repouso estão cheias. Em honra. Mas conhecem os 10 mandamentos. É isso que o Espiritismo veio nos dizer para nós. O pessoal conhece, mas não pratica. É isso. Não condiz com assuntos espirituais o falar e o não praticar. A hipocrisia. Esse negócio de coisa de prosperidade, isso aí é mundano. Isso aí, o mundo espiritual perverso, digamos assim, o apartado do Senhor, usa a ganância do ser humano para criar essas coisas. E vai levando a multidão à bancarrota. Porque para o mundo espiritual perverso, digamos assim, apartado do Senhor, mas que tem por objetivo travar o progresso, porque não impede, mas dá uma travada. Não impede, mas trava o progresso. Não interessa para eles se você está com bastante dinheiro ou apartado do Senhor. O importante é que você perca a sua encarnação. O importante é isso. O importante é que você perca a sua encarnação. O objetivo do mundo espiritual apartado do Senhor é atrapalhar o teu progresso espiritual. Não na Terra. Isso na Terra não é importante. Na Terra não é importante. É só o que atrasa o lado espiritual. Só isso. A gente diz só isso, mas perder uma encarnação quer dizer que tu tem que recomeçar tudo de novo. Aí é um problemaço. A dona Helena estava lendo aqui, a senhora leu aqui sobre... Nós tínhamos marcado aqui, né? Tá com coisa então. Eu botei. Por exemplo, aqui, quer ver? Terá assim uma coisa. Não, ele estava aqui. Aqui, ó. Honrar vosso pai e a vossa mãe. É. Por exemplo, se eu não entendo a minha destinação... aqui, ó. Isso aqui também é importante. Causas das aflições, né? Na Terra. Tudo nós culpamos o demônio. Tudo. Não sei o que, não sei o que lá. Ah, foi o demônio. Ah, não sei. Mas o gosto está em mim. Não há nenhum ser espiritual que vai assoprar alguma coisa em você e já não está em você. Então, se a gente vive num aflito e numa loucura no mundo, é porque a gente procura aquilo que vai nos deixar mal. Querem ver uma coisa? Isso aqui é tão certo que Allan Kardec considerou. Mas se há males nessa vida cuja sua causa primária é o homem, outros há também as quais, pelo menos na aparência, ela é completamente estranho e que parece atingi-lo com portal, por exemplo, a perda de entes queridos. Olha só. Foi uma coisa que desde criança já botaram na cabeça das pessoas errada. Que no mundo basta trabalhar, ter bastante dinheiro e casar e vai ser feliz para sempre. Não existe isso aí.
Porque no mundo, Jesus não disse, sempre tereis aflições. Não é verdade? Jesus não disse isso. No mundo sempre tereis... Mas ele não disse assim, ó, mas se você estiver bastante dinheiro, você não vai ter aflições. Mas se você estiver bastante saúde, você não vai ter aflições. Não, ele não botou entre parênteses. Aflições toda vez. Todo mundo na Terra tem aflições, independente da posição social. Mas como é que dora uma pílula por meio de vidente, por meio disso, por meio de profeta? Venham aqui, descubra o seu futuro. Se Jesus Cristo nunca disse nada disso. Olha como as pessoas que têm essas coisas querem ser mais do que Deus, botando um minholo na cabeça dos outros. Isso não é espiritismo. Nós temos que prestar atenção nessa... Moisés falava dessas coisas? Eu estou falando de um personagem que está na Bíblia. Quem já leu atenciosamente aqui os 5, Pentateuco, Penta é de 5, né? De Moisés. Ali sempre diz assim, ó, se vocês me obedecerem a Deus, e andarem nos meus estatutos, e cumprirem tudo aquilo que eu, Deus, proponho para vocês, vocês tereis prosperidade na terra, a qual vocês vão entrar. Entra o si. Entra o si no negócio. Se me obedecer. Qual eram os mandamentos? Os 10 mandamentos. Eles cumpriram tão perfeitamente que foram para o exílio em Babilônia. De tão perfeito que cumpriram o exílio. O tema da Bíblia é esse, é exílio e êxodo. Toda vez que uma nação, o mundo, se aparta do Criador, o sofrimento é como se nós voltássemos para o exílio. Aí cai no sofrimento. Atrás de volta. Exatamente. O tema da Bíblia é tudo nesse exílio e êxodo. Eu já estou dando uma chave de interpretação para vocês. Todo o tema da Bíblia. Como é que começa o Gênesis 1? A criação, tal. Paraíso, Adão e Eva. Aí Deus diz, olha, de tudo quanto é árvore podes comer. Aí a Eva vai lá, seduzida por uma cobra, sei lá o quê? Vai lá e desobedece a Deus. São expulsos do paraíso. Começou o exílio. Vocês estão entendendo? Aí dali para frente só começa a ir para trás. Aí vem Caim, Abel, aquela coisa toda. Aí Noé de novo, a intervenção divina, não é? Aí cai de novo. Aí começa tudo de novo. Quem obedece a Deus fica. Quem não obedece a Deus, tuf. Esse é o tema da Bíblia. Exílio e êxodo. Exílio é uma lei universal. E não entenderam bulufas. Ai, meu Deus, foram para a Babilônia. Mas é o tema da Bíblia. 1, 2. Exílio e êxodo. Isso é em família, em comunidade, em país e em mundo. O que é um mundo de provas e expiações se não é um mundo de exílio? Qual é a diferença? Qual é a diferença? A mesma coisa. Não tem nada de diferença. Esse é o tema da Bíblia. Perdemos o paraíso. O paraíso, ele está em relação com a nossa relação com o nosso Criador. A proteção, a alimentação, ele nos fornece tudo, não nos fornece? Ele não nos dá tudo para nós? Nós temos tudo aqui na Terra. O mínimo que esse Deus quer é que a gente o entenda e o ame. Eis o problema, o primeiro mandamento. Se vocês não fizerem isso, vocês vão entrar em sofrimento grande. Por quê? Porque nenhum de nós é autossuficiente. Nós não somos... O que é ser autossuficiente? Nós não conseguimos suprir tudo
para nós mesmos, não precisar de ninguém para nada. Deus é autossuficiente. Só Ele é autossuficiente. Mas todos nós, todo mundo no universo, até espírito superior, somos um com o outro. Ninguém consegue viver. Eis a nosso o exílio e o êxodo. É a terra. Aí a gente está aqui fazendo o quê? Como a gente fez coisa que não deve, estamos nos redimindo para voltar. Para querer voltar para um mundo perdido. Esse mundo perdido está dentro de nós. Não é um lugar. Um mundo perdido. Aí você vai ler aqui, né? Aí você lê a Bíblia e não entende. Por quê? Porque há uma segunda lei. E essa lei é revelada em Caim. Quando Caim perde o paraíso perdido, né? Também. Caim foi expulso também. Não está na Bíblia? Está. Aí ele vai para a terra de Nod. E Deus coloca um sinal na testa dele para que ninguém mate ele. Que sinal que é esse que nós temos que esconde o nosso lado criminoso passado? Que sinal que é esse? Está falando de outra lei que o Espiritismo já revela. Que lei que é essa? Quem é que sabe quem é tu em vida passada? Quem é que sabe quem sou eu? A menos que seja revelado. O sinal sou eu aqui. Eu escondido nessa carne. Ninguém sabe quem sou eu. Ninguém sabe quem é tu. Ninguém sabe o teu passado delituoso, da dona Nena. Eu não estou falando passado agora, dessa encarnação. Estou falando de vida passada. Então ali Deus está falando para nós de uma lei de reencarnação. Porque ele estava falando, se tu me manda lá para aquela cidade lá e me expulsar, as pessoas que estão lá embaixo vão me reconhecer também. Tudo criminoso, igual a ele. Porque se reconhecer ele é porque já andaram lado a lado com ele. Não é verdade? Então a gente tem que olhar a Bíblia não com a infantilidade de pastor, não com a mente birabulosa de pastor. Não, a Bíblia é um livro ele é direto e reto, mostrando essas leis para nós de uma forma alegórica. Exílio, êxodo, reencarnação. Anjo. A gente tem outra parábola ali na Bíblia que diz que os anjos, filhos de Deus, se interessaram pelas mulheres da terra. Não está lá? Por isso que veio o dilúvio, porque os anjos vieram para a terra. Tiveram relações sexuais com as mulheres da terra, não está na Bíblia? Só ler, está. Da onde que anjo, ser superior, vai ter desejo sexual? Ali está nos explicando que seres inferiores se interessam por coisas terrenas e essas coisas são degradantes e vai indo e vai se tornando um caos. Quando se aparta da lei. E a outra, como é que eles tiveram relações com as mulheres? Se eu só consigo isso por meio de forma carnal. Como? Dali estão coisas em é isso que eu estou dizendo para vocês. Ele é um livro que burro fala, que anjo faz filho, né? Então, se tu for tirar os pontos da Bíblia assim, se tu não entendeu o lado espiritual, é um livro perturbado, mas não é. Ele não é um livro muito verdadeiro. E muito mais para entender isso. Só o Espiritismo para nos explicar isso, para tirar a venda de cima. A venda, o que está vendado. Só o Espiritismo para tirar isso. Lei de reencarnação, exílio e êxodo. Está tudo, a Bíblia, o tema da Bíblia é isso. Adão e Eva perderam o paraíso. O que Adão e Eva mais querem na parábola é voltar de volta para o paraíso, não é verdade? Não, só que como se tornaram seres desobedientes, vão dando origem a seres desobedientes e ingratos. E vão decaindo cada vez mais. É um sinal para nós que a gente não deve infringir leis divinas. Amor, amar o próximo, respeitar, não fazer falcatrua. Olha o mundo que a gente está comendo, apartado disso. Cada vez mais vai indo à bancarrota. A ganância, a corrupção. E os espíritos cada vez mais sendo exilados. Vocês estão entendendo? Não?
Tema da Bíblia, exílio e êxodo. Vai, aí Deus tem que mandar algum enviado para poder libertar esse povo, que na época foi Moisés. Depois veio Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois tivemos outro missionário chamado Allan Kardec. E por assim por diante. Para libertar do exílio, porque senão vai cada vez mais. Ainda a bancarrota. Temas da Bíblia. Então a Bíblia está cheia de tema. Aí chega Jesus Cristo e desvenda para nós. Tá, mas se morreu, acabou. Meu filho, quem dera que morreu, acabou. Quem que aparece do lado dele? Moisés e Elias, morto há 2000 anos atrás. Um monte na transfiguração, né? Então são leis que estão incrustadas na Bíblia que o Espiritismo veio nos dizer para nós. Principalmente nesse livrinho aqui, ó, Livro dos Espíritos. Está aqui, ó. Isso é tão certo que tudo que a gente fala aqui, eu digo, dou prova e provo para qualquer um que quiser. Que tenha a mente aberta. Não é discutir sobre lei universal. Isso aí vai entender mesmo. Mesmo assim, não quiser, vai entender. Eu só dou a explicação do qual é o tema da Bíblia. Nós passamos trabalho hoje porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. Olha que coisa mais piegas isso. Né? Que explicação mais tosca com a mente que raciocina direito, mas Adão e Eva. Só por comer uma maçã, ainda diz que é uma maçã, não diz que é uma maçã. Já até isso botaram a carroça na frente dos bois. Então nós temos essa... E como o mundo, Israel ali é tido como um mundo, digamos assim, né? Ali nós temos governantes que passam por cima da autoridade de Deus. A maioria dos governantes de Israel, todos desobedeceram a Deus. Todos. Raro. Davi fez lambança, Saul fez lambança, só que foram em graus de desobediência diferente. Saul desobedecia a Deus porque Deus dizia para ele assim, vai lá, ataca aquele povo lá, mas queima todas as coisas, não traz nada de lá. Eles traziam tudo, traziam vaca, traziam mulher, traziam tudo para cá. Aí Deus, desobedecesse. Também passava trabalho. Então ali nós temos as leis de Deus incrustadas nesse tema. Nas escrituras simples assim. E o Espiritismo já nos traz isso claramente. Querem ver? Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Não cheguei nessa parte ainda. Mas é a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É coincidência? Não é. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de toda Deus. É isso que nós, na atual evolução, conseguimos entender dessa força, que é maravilhosa, que é amorosa, que é tudo de bom. Só que por causa da nossa ignorância, a gente não consegue entendê-lo, falta-nos um sentido. Só com a evolução muito grande que a gente consegue entender esse ser maravilhoso. Que se deve entender por infinito. Aí vai vir aqui, gente, é isso aqui, ó. Esse livro vem nos explicando isso. Lá no final ele termina assim, ó. Vocês querem ver como se fecha igual as escrituras? Paraíso, inferno e purgatório. Por que paraíso, inferno e purgatório? Porque são os temas da Bíblia. São os temas da Bíblia. Paraíso perdido. Então ele vem explicando para nós, espiritualmente, de uma forma perfeita, assuntos relacionados às Escrituras. Só que falta-nos aquele tempinho que a gente não tem, entre parênteses, de se aprofundar em assuntos para a nossa evolução espiritual. Né? Agora nós estamos tendo enviados em certo agrupamento aí, ó, que está mexendo muito com o espiritual da massa. A gente que é espiritual entende onde Deus está agindo. Deus não age de uma forma
Não. Ele usa a lei de reencarnação. Quando ele quer mexer com um agrupamento, com um governo, com não sei o que lá, ele envia espírito encarnado com aquela missão. Não é um anjo que vai bater asa, digamos assim, né, no imaginário dos outros, ou trovejar tudo. Agora me expliquem para mim como é que Elias, o profeta, a parábola está assim, eu vou explicar para vocês. Durante 7 anos, Elias, na parábola, não permitiu que chovesse 7 anos numa terra lá para sentenciar Israel. 7 anos. Só que passado esses 7 anos, Deus disse para ele, olha, está na hora agora de nós fazer chover, não sei o que, está na parábola. De repente Elias fala e aquela nuvem lá longe, uma nuvem na forma normal começa a ficar grande assim. É uma parábola. Aí o Espírito diz para Elias, corre porque a tempestade que vem é grande. Tinha os cavalos, tinha tudo lá ali. Diz a parábola que Elias corria mais rápido do que os cavalos. Como é que pode isso? Elias, numa prova de hipismo, ia ser uma loucura, né? É parábola. Agora, expliquem essas leis para nós, só o Espiritismo. Isso aqui é lindo, gente. Só que a gente não saiu da infantilidade religiosa. Nós estamos maduros para muita coisa, mas a gente ainda está enraizado lá na Idade Média, esperando o milagroso, esperando o milagre, o sensacional, o fantástico acontecer. E a gente vê o fantástico todo dia acontecer, mas não percebe isso. Esse é o problema. Aí tu vai ler as escrituras, como é que Elias andava de cavalo? E foi arrebatado numa carruagem assim, ó. Mas a própria Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Como é que Elias foi arrebatado de corpo, alma, mente e espírito? Um corpo material. Nem Jesus Cristo foi arrebatado com o corpo tudo. Mas ele, meu Deus, Elias foi arrebatado. Não! Está incrustado. É só o Espiritismo vem nos revelar essas, como é que eu posso dizer, essas pedrinhas que vão montar a pirâmide espiritual. As pirâmides espirituais. Assim como o Egito tinha suas pirâmides, agora ele vai montando. E a gente não entendendo isso, e os que estão por trás das doutrinas religiosas não entendendo isso, vão criando coisas que nem eles conseguem carregar. Vão dizendo, que isso é Cristo, que Cristo é isso, que Cristo é aquilo, que Cristo... Não, gente, não é verdade. Nem Moisés fez isso, cara. Muito menos Jesus Cristo fez isso. Que Jesus Cristo não gosta de homossexual. Que ele não gosta de fulano. Mas quem é que disse para ti que Cristo veio para a Terra para colocar separatividade e nos outros? Nunca foi a proposta de Cristo, nunca foi a proposta do Evangelho dele, nunca foi a proposta do Espiritismo, esse tipo de coisa. Nunca foi. Vocês estão vendo como a gente cria problema das coisas? É isso que a gente faz. Aí, em vez de a gente ajudar as pessoas a entenderem o seu lado espiritual, a gente deixa a pessoa mais louca e perturbada ainda. A pessoa fica mais louca porque fica com espírito de seita, entende? Fica com espírito de seita. E tem aquelas que vêm para uma casa espírita querendo trapacear os mentores e a gente. Vão cair do cavalo mais ainda, porque como é que eu vou trapacear um ser ou uns seres que sabem o que eu estou pensando, daquilo que eu mais gosto, aonde eu vou, aonde eu venho, o que eu faço? Como é que eu vou trapacear seres desse naipe? É outra loucura, vocês não entendem? O mundo que a gente vive aqui é um aprendizado assim, maravilhoso. É um exílio, onde tu lida com tudo quanto é tipo de preso. É um presídio a céu aberto. Tu lida com tudo aqui. Estamos livres? Estamos. Mas somos escravos de nós mesmos. E esse é o tema da Bíblia. Feito pessoas que Deus nos abençoe. Eles acreditam em alguma coisa? Não?
Uma boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus e elaborem essa palestra com a maior sensatez, sem crítica a ninguém, sem crítica a nenhum agrupamento religioso, muito pelo contrário. Para chamar a atenção para você que a Bíblia é um livro de verdade sendo narrada de forma alegórica.